Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, mais um momento, estamos aqui para os nossos aprendizados. Vamos aqui aos nossos avisos. Nós estamos aceitando doações de gêneros alimentícios não perecíveis e itens de enxovais de bebê para manutenção do projeto do NEPOM. Serão, com certeza, muito bem-vindos de todo o coração. Temos também o nosso artesanato, qualquer coisa com relação a todas as informações, é só chegar ali, procurar Tânia e outros dias da semana, e aí ela informa horários, tudo direitinho, preços, revertidos também para a nossa casa. E a livraria também, o nosso irmão, que no momento não se encontra, mas a gente passa também as informações com relação à livraria. Estamos com inscrições abertas para o curso do acolhimento, que é o curso inicial nosso, do Espiritismo. E temos também o nosso atendimento fraterno, para aqueles que desejam conversar um pouco, desabafar, falar alguma coisa. Qualquer coisa é só sinalizar algum trabalhador da casa, certo? Agora, após os avisos, vamos à nossa leitura do Evangelho. Caiu no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 21. Perda de pessoas amadas, morte prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa, pois podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Vamos agora à nossa prece.
Pensemos, reflitamos na mensagem. Como estamos com relação à morte? Em vários ângulos, em vários sentidos. Será que verdadeiramente existe a morte? Ou será que temos que lembrar de como estou na vida? O que estou aprendendo? Como está a minha mala? Como está a minha consciência? O que estou aprendendo? Senhor, abençoa todos nós nesse momento de aprendizado, que eu possa verdadeiramente aproveitar essas boas oportunidades que Tu nos dá a todo momento, a todo instante. Que eu possa verdadeiramente sentir, ouvir e buscar colocar em prática tantas e tantas boas oportunidades que Tu nos dá. Agradecido, Pai, estamos por esse momento. Abençoa a todos os trabalhadores, frequentadores que aqui se encontram e que ainda estão por vir. Abençoa o palestrante, que ele possa passar da melhor forma possível tudo que estudou, tudo de bom, da melhor maneira possível, do que ele pode verdadeiramente passar para todos nós. E que estejamos de coração aberto para sentir as Tuas mensagens através do que vamos ouvir. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Agora vamos ouvir esse momento O tema. do tema de hoje, o tema geral, personalidades e episódios espíritas, e o subtema de hoje, com o nosso irmão Cláudio Amorim, é Auto de Fé de Barcelona. Vamos ao estudo. Obrigado. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Vamos ao estudo. Eu vou compartilhar com vocês de uma maneira bastante informal, como é nosso hábito aqui entre irmãos, algumas anotações sobre esse tema anunciado, que é o Auto de Fé de Barcelona, um episódio histórico ainda do período da encarnação de Kardec, que aconteceu em 9 de outubro de 1861. Eu vou narrar brevemente o episódio de início. Esse episódio ele se encontra bem detalhado na Revista Espírita, editada por Allan Kardec, amplamente disponível por meios lícitos para leitura e descarga, para baixar os arquivos na internet. O volume de 1861, basicamente Kardec repete a notícia nos meses de novembro e dezembro, provavelmente com o intuito de que efetivamente as pessoas
lessem, né, o que estava acontecendo. Eu não vou reproduzir o que está na revista, eu estou com outro trecho aqui para ler daqui a pouco, mas narrando de cabeça o que acontece é mais ou menos o seguinte: um livreiro, amigo de Kardec, francês, estabelecido em Barcelona, essa cidade da Catalunha, que alguns espanhóis, alguns catalães dizem que não é Espanha, né? Existe até hoje um ímpeto, uma consciência nacional muito grande por parte dos catalães, mas que nós consideramos territorialmente parte da Espanha, uma cidade muito vibrante culturalmente desde há muito tempo. Então, esse livreiro estabelecido lá solicita a Kardec que enviasse uma série de títulos espíritas para que ele pudesse então distribuir. Para os nossos padrões atuais, é algo assim de muito, muito modesto, né? Nós estamos falando aí de 9 títulos de obras espíritas. Observe, em 1861, Kardec, dessas obras que nós consideramos as principais, né, Kardec só tinha lançado essa aqui, o que é o Espiritismo. Tinha lançado, havia poucos meses, o Evangelho segundo o Espiritismo, e existia naturalmente a primeira obra, que era o Livro dos Espíritos, que em 1861 já estava com a edição que nós consideramos a edição consolidada, essa que nós lemos atualmente, 61 ou 62, mas 61 já tinha uma edição bem consolidada. Então, esses eram os 3 livros principais e algumas outras obras, totalizando 9 títulos espíritas. Inclusive obras que não eram de Kardec. Tem uma obra, por exemplo, que era A Vida de Joana d'Arc, narrada por ela própria, pela mediunidade de Hermance do Fogo, que era encarnada à época. Então, eram 9 títulos, totalizando, vejam bem, 300 exemplares. Então, para os nossos padrões atuais, é algo muito modesto. Se nós temos aí 9 títulos, 300 exemplares, nós devíamos ter talvez 100 títulos, 100 exemplares do Livro dos Espíritos, talvez mais 70, 80, 100 do Livro dos Médiuns, e o resto 10, 20 exemplares das demais obras. Esse livreiro amigo de Kardec, então, segue os procedimentos normais, alfandegários, e o bispo da cidade, chamado Antônio Palau e Termes, bispo de Barcelona, fica sabendo que se estava importando esse livro espírita. Voltando então, esse editor amigo de Kardec então pediu esses 9 títulos, apenas 300 exemplares, passou pela alfândega e o bispo ficou sabendo. O bispo se chamava Antônio Palau e Termes, e ao ficar sabendo, ele providenciou junto com alguns assessores o acesso a essas obras, achou que essas obras eram perniciosas, que essas obras eram imorais, e as mandou confiscar, e a alfândega cedeu. Então, o poder do Estado cedendo ao poder religioso, episcopal, as obras foram confiscadas, e o auto de fé, auto de fé é um nome genérico para episódios em que são punidas pessoas acusadas de heresia, que são punidas a pessoas acusadas de apostasia, ou seja, de abandonar a sua crença, ou no caso a heresia, de se opor efetivamente contra determinadas crenças. Mas o auto de fé pode ser também um episódio como dessa natureza, que a narrativa prossegue, que é a queima de livros em praça pública. Não foi a primeira vez, nem a última vez na história da humanidade que livros foram queimados em praça pública por alguma autoridade ou pretensa autoridade, e a gente vai discutir um pouco as razões por que isso acontece e que, de certa forma, continua acontecendo. Aliás, tem gente queimando livro ainda hoje, né, depois que passaram, não necessariamente assim em praça pública e tal, mas às vezes também em praça pública com bastante alarido, com bastante ruído, com bastante escândalo. Então, esses livros foram queimados. Vejam, o arbítrio foi de tal porte que eles não quiseram ressarcir o livreiro nem das taxas alfandegárias que ele tinha pago. Além do prejuízo material
dos livros impressos que foram destruídos e, obviamente, portanto, não puderam ser vendidos. Ele pagou as taxas alfandegárias regulares e não as teve devolvido. Ele fez uma intervenção no sentido de que os livros fossem devolvidos à origem, portanto, a Kardec, para que pudessem ser vendidos normalmente na França, e o bispo também não permitiu. O bispo alegou o seguinte, que como a Igreja Católica tinha uma autoridade universal, ela não poderia permitir que esse material imoral fosse distribuído em outros lugares, e portanto também não devolveu. Então, tudo aí está permeado de uma ilegalidade muito grande. Allan Kardec queria recorrer por meios judiciais, porque inclusive havia aí uma interferência da autoridade episcopal sobre negócios da França, uma vez que os livros eram de um autor francês ou de autores franceses que foram enviados legalmente à Espanha. Kardec diz que ele reconhece o direito do país não querer receber os livros que julga impróprios, mas não reconhece o direito de uma autoridade episcopal queimar esses livros e não devolvê-los. Isso não faz sentido, seria uma interferência nos negócios da França, né? Tudo ficou por isso mesmo e alguns espíritos então recomendaram a Kardec que não fizesse nada não, porque com esse episódio o bispo proporcionou uma excelente propaganda, um excelente meio de divulgação do espiritismo. Porque Kardec não tinha Twitter, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha rede social de nenhuma espécie, não tinha propaganda de panfleto que pudesse distribuir pela Espanha, os recursos eram escassos e muito modestos, e o bispo fez um favorzão, porque assim, aquele bocado de gente que assistiu esses livros queimados pela igreja ficou logo curiosa, as pessoas ficaram curiosas para saber o que tinha aí, a igreja não estava querendo que visse, devia ser alguma coisa interessante. Então isso contribuiu, como os espíritos disseram que contribuiria, para a divulgação do espiritismo na Espanha, que já era conhecido, já era difundido, mas esse episódio contribuiu ainda mais. O que existe de ironia nesse acontecimento todo é que 9 meses depois o bispo desencarnou. Apareceu inclusive um espírito comunicando-se lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dizendo a Kardec que eles, espíritos, tinham inspirado o episódio, para que o espiritismo saísse ganhando, para que a divulgação fosse maior. Aí Kardec recebeu a recomendação de evocar o espírito do bispo desencarnado, mas não precisou fazer. O segundo relato da Revista Espírita, em 1862, de outubro de 62, o próprio bispo se manifestou, reconhecendo o próprio equívoco e revendo as suas posições. E Kardec diz que muitos espíritos, depois que reencarnam, fazem esse exame, né, das suas posições, das suas atitudes ao longo da vida, e reconhecem que não foram razoáveis, e reconhecem que se equivocaram. Então, seria isso que teria acontecido com o bispo e que, portanto, se manifestou. Então, esse é um episódio, né? Agora, que reflexões esse episódio pode nos inspirar? Quais as suas implicações? O que ele pode nos trazer de aprendizado? Aí, como em qualquer matéria, a gente tem muitas portas de entrada, né, para fazer uma análise, para refletir sobre essa temática. Eu escolhi algumas portas de entrada para nós traçarmos assim um quadro mais geral e, com o tempo, podermos refletir sobre o acontecimento, as suas consequências, as suas determinações. Bom, eu anoto que o bispo, ao promover a queima dos livros espíritas, ele foi tolo, né? Porque, como informa o próprio Kardec e alguns periódicos da época, ele aguçou a curiosidade em torno do tema. E, por outro lado, ele perdeu a chance de discutir questões doutrinárias muito atraentes, muito relevantes. Quer dizer, o bispo, talvez, se ele tivesse sido um pouco mais astuto, ele poderia ter utilizado essa matéria para atrair os fiéis à própria igreja para discutir as matérias que estavam ali colocadas. Por outro lado, é compreensível, não é, que ele temesse a chegada dessas ideias novas, e algumas não tão novas,
que poderiam comprometer seus modos de autoridade sacerdotal e a autoridade da instituição que ele representava. Por que eu digo que não são ideias tão novas? Reencarnação não era ideia nova, comunicabilidade de espíritos, mediunidade, é uma ideia antiquíssima, obviamente não era uma ideia nova. O que podia ter de ideia nova ali no Espiritismo? O Espiritismo faz uma síntese de ideias importantes que foram desenvolvidas, que foram expressas, que foram defendidas ao longo de milênios na história humana. Então, na verdade, não eram assim ideias tão novas, só que o Espiritismo traz isso de uma maneira sintética, traz isso de uma maneira concisa, traz isso de uma maneira bastante acessível, e isso causou bastante temor. Bom, é preciso dizer que esse episódio não é isolado. Como eu disse, a queima de livros era praticada na igreja, parece que alguns meses antes, inclusive em La Coruña, que é uma outra importante cidade da Espanha, tinha havido uma outra queima de livros, não de livros espíritas, por causa da igreja também, promovida pela igreja. Mas esse não é um episódio isolado. Essa violência contra alguma doutrina, contra algum conjunto de ideias, de métodos, de formas de pensar, que colocam em risco outras formas de pensar, isso aconteceu em todas as eras, né, da humanidade, desde há milênios, e continua acontecendo. Um amigo de Vitória da Conquista, eu posso dizer a cidade, que não tem problema nenhum, me disse que nos anos 50, narram alguns espíritas daquela época, que em sessão mediúnica existia até vidraça apedrejada. Passava gente e jogava pedra na vidraça, como forma de protesto contra a realização dessas sessões, digamos, deviam pensar que era bruxaria, alguma coisa desse tipo, evocação dos mortos, etc. Uma colega de trabalho muito querida, pessoa sinceramente religiosa e muito correta, ela me disse outro dia que o padre falou que a Bíblia proíbe o espiritismo. E eu tentando explicar para ela que não tinha espiritismo na época da Bíblia, então que a Bíblia não pode proibir o espiritismo. Mas como o padre falou e mostrou lá algum lugar da Bíblia que ele acha que estava falando, o que tem no Velho Testamento é uma proibição da prática irresponsável da mediunidade ou da mistificação em nome da comunicação com os espíritos. Mas aí as pessoas já dizem que houve uma proibição aí do espiritismo. Vários outros episódios. Ainda hoje, Vitória da Conquista, que tem uma das semanas espíritas mais pujantes do país e, consequentemente, do mundo, ela se tornou um pouco menos, assim, numericamente menos pujante depois do período de pandemia, mas continua sendo bastante pujante, reúne centenas, até milhares de pessoas. Há um grupo religioso da cidade, que não é um grupo católico, inclusive, um grupo fundamentalista, que promove manifestações simultâneas à Semana Espírita. Parece que eles dizem que é como forma, não usam essa palavra, eu acho, mas como se fosse uma forma de descarrego do ambiente espiritual da cidade, porque os espíritas estão ali reunidos com as suas práticas impróprias, né? Então, até hoje, o preconceito religioso, nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, como sofrem as religiões de matriz africana e os seus locais de culto, que são frequentemente vilipendiados também pelo fanatismo religioso, né? Bom, aí a primeira reflexão, e a gente vai encaminhar essa reflexão de uma maneira tanto quanto possível suave, é até que ponto nós, espíritas, também de um jeito ou de outro, não acabamos, obviamente, sem querer, ou como diria aquele célebre personagem, sem querer, querendo, né, cultivando também os nossos preconceitos e proscrevendo também essa ou aquela manifestação a pretexto de que são manifestações estranhas ou perniciosas ou contrárias ao próprio espiritismo. Se nós acompanharmos Kardec, não haverá autores proibidos, assim como não haverá autores inquestionáveis. Todos os textos, psicografados ou não, serão passíveis de leitura crítica, conforme os conhecimentos e possibilidades metodológicas de cada época. Kardec nunca pretendeu fazer uma doutrina que estacionasse no tempo. Kardec nunca pretendeu que as comunicações que ele compilou para nós, consolidou nas suas obras, que os seus próprios textos, ou que os textos quaisquer, anteriores ou posteriores, psicografados ou não, fossem absolutos e inquestionáveis.
A esse respeito, é muito importante nós estudarmos o capítulo do Evangelho que diz: fora da caridade não há salvação, onde se discute fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação. E Kardec diz também: não é fora do espiritismo não há salvação. E ele fala claramente: o espiritismo não pretende trazer toda a verdade, porque a revelação é uma revelação gradativa. Há anos estudando para fazer um texto de celebração que me foi encomendado, de celebração pelos 160 anos, 150 anos na época de A Gênese, segundo o Espiritismo. Eu me deparei, tive a oportunidade de reler uma comunicação atribuída ao Espírito Galileu, que, como nós sabemos, é um dos fundadores daquilo que nós chamamos de ciência moderna. E essa comunicação psicografada por Camille Flammarion, astrônomo, cientista, ele próprio, espírita e próximo a Kardec. E nessa comunicação diz que alguns planetas do sistema solar, como a Terra, Júpiter, têm luas, e outros, como Marte, Mercúrio, não têm luas. Vênus não tem luas. Ora, 10 ou 15 anos depois dessa comunicação, foram descobertas 2 luas de Marte. E esse é um exemplo daquilo que Kardec disse: se a ciência fizer descobertas inelutáveis que vão de encontro àquilo que nós afirmamos, nós precisamos atualizar o que nós afirmamos. É possível que haja até nesse caso, porque eu duvido muito que Galileu desencarnado não soubesse que Marte tinha luas. As luas são muito pequenininhas, naquela época eram desconhecidas, as luas de Marte. São 2, né? Mas o que acontece? Pode ter havido uma intervenção inconsciente, anímica do médium que era astrônomo, e que para ele, na época, enquanto encarnado, Marte não tinha lua. Então está lá no texto. 10 ou 15 anos depois, eu coloquei isso no texto, até para dar essa explicação de que as obras espíritas precisam ser lidas conforme os conhecimentos de cada época, mas as pessoas que me encomendaram aproveitaram uma parte do texto e tiraram essa. É quase como uma forma de dizer: olha, nós estamos celebrando o livro, nós não podemos dizer que o livro é imperfeito, ou que tem qualquer tipo de possibilidade de correção. Tá? E a Gênese, nesse sentido, é um livro que admite várias discussões à luz do que as ciências, desde então, descobriram, enfim, o conhecimento que foi construído. Então nós precisamos primeiramente ter essa consciência, porque o oposto de nós termos livros proscritos, ou seja, aqueles livros que nós não queremos, que são indesejáveis, que são proibidos, é nós termos livros que são considerados sagrados no mau sentido do termo, como são aqueles livros em que cada parágrafo, cada frase, cada palavra, cada letra é inquestionável. O inquestionável quer dizer que nós nem podemos discutir esse livro à luz dos conhecimentos atuais, mas nunca foi isso que Kardec pretendeu. Se a revelação espírita fosse desse tipo, não haveria uma segunda edição, terceira, quarta, quinta de Livro dos Espíritos. A primeira edição tinha 537 perguntas, se não me falha a memória. A edição que nós consideramos definitiva tem 1019. E isso não significa de maneira nenhuma que nós vamos ao encontro de algumas pessoas, no meu entender, completamente equivocadas, que dizem que nós devemos mudar ou atualizar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está lá. Foi o livro que Kardec nos legou. O que nós precisamos é atualizar interpretações à luz do conhecimento de cada época. Eu vou procurar alguma coisa no Livro dos Espíritos sobre transplante de órgãos. Não tem. Porque transplante de órgão não era uma questão. Mas aí eu vou no livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, de 1998 ou 99, ela fala de transplante de órgãos ao luz do Espiritismo. Porque transplante de órgãos, então, já era uma realidade muito bem consolidada. Então, o filósofo Francis Bacon ensina que a gente não deve ficar procurando nos antigos aquilo que os antigos não poderiam nos dizer. Mas também nós não podemos ficar imobilizados no texto. Assim como nós não ficamos imobilizados em nenhum filósofo.
Platão está aí, mais de 2.300 anos, continua sendo discutido até hoje. E as interpretações atualizadas e retomadas, porque são textos perenes, assim como o Livro dos Espíritos é um belíssimo texto, o Evangelho segundo o Espiritismo é um belíssimo texto, e que cada qual tem os vieses de uma época. Mas essa questão de proibir, de proscrever, ela é às vezes bem sutil, não é tão explícita. E nós precisamos aprender então com essa lição, um episódio da história do Espiritismo, para não incorrermos nos mesmos erros. É claro que se eu tenho uma livraria espírita, eu vou vender livros espíritas. Agora, como expositor espírita, eventualmente como liderança espírita, como companheiro ou companheira espírita, eu não vou tentar induzir a minha amiga, o meu amigo, o meu companheiro de espiritismo, as pessoas que estão frequentando a casa, a deixar de ler determinados livros, porque eu acho que são livros contrários ao espiritismo. Posso dar um depoimento, né? O pessoal geralmente fala de uma forma redundante, um depoimento pessoal, todo depoimento é pessoal. Então, assim, eu posso dar um depoimento de que venho de uma família espírita e meu pai nunca me proibiu de ler livro nenhum. Ao contrário, ele próprio colocou nas minhas mãos alguns livros não espíritas com temáticas consideradas temáticas, às vezes um pouco até precoces para a idade que eu tinha na época, para que eu pudesse por mim mesmo estudar, refletir, aprender, né? Claro que nada de vulgar ou de leviano ou de inútil, mas essa liberdade de aprendizado com a âncora deste aprendizado que a doutrina espírita nos permite é muito importante, porque não pode ficar todo mundo, como se diz na gíria atual, por causa da informática, né? Não pode ficar todo mundo formatado com a cabeça igualzinha, não é assim que o mundo funciona, nem foi isso que Kardec imaginou. Nós temos o nosso livre pensamento, nós temos a nossa livre expressão, nós temos as diferentes formas de ver o mundo de acordo com as nossas experiências, com a nossa formação, com a nossa história espiritual. Alguns de nós aqui na Terra, nos séculos passados ou nos milênios recentes, transitamos, digamos, durante muito tempo, digamos, por cultura hindu. O nosso inconsciente profundo guardará marcas desse nosso trânsito. Alguns de nós transitamos durante séculos pela cultura, digamos, confucionista ou taoísta no Oriente, ou budista. O nosso inconsciente profundo guardará marcas. A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos articular está permeada pelas marcas, pelo aprendizado realizado ao longo dos séculos e dos milênios. É por isso que nós não somos iguaizinhos e nós não vamos interpretar as coisas de forma igualzinha. E nesta encarnação também, cada um de nós está marcado pela sua própria formação, pela sua área profissional, pelo aprendizado que realizou ou deixou de realizar. A sua matriz religiosa de origem eu quero dizer a matriz religiosa da família, onde nasceu, do grupo social onde foi formado. Tem pessoas que chegaram ao Espiritismo via catolicismo, pessoas chegaram ao Espiritismo via candomblé, pessoas chegaram ao Espiritismo via umbanda, pessoas chegaram ao Espiritismo via Espiritismo. E o próprio Espiritismo tem se alterado ao longo do tempo. Eu digo tudo isso porque já tenho idade suficiente, tempo suficiente, estudando e divulgando o Espiritismo para saber que autores, por exemplo, dentro do centro espírita, vêm e vão. Eu outro dia estava conversando com uma amiga espírita, lá do Núcleo Francisco de Assis, como que, por exemplo, um autor fascinante e riquíssimo, Herculano Pires, está praticamente esquecido. Você olha os centros aí outro desses dias, você vê tema de doutrinária, não encontra Herculano Pires. Nos anos 1980, Herculano Pires era intensivamente estudado. Nos anos 1990, sumiu. Por quê? Tem alguma coisa inconveniente no Herculano Pires? Herculano Pires tem algumas coisas que algumas pessoas considerariam inconvenientes. Por exemplo, durante toda a vida ele colocou em questão um certo modo de organização federativista ou federativa do movimento espírita. Ele colocou em questão um certo modo de organização. E por causa disso, algumas pessoas que entendem de uma outra maneira a organização federativa
procuraram, devagarzinho, excluindo Herculano Pires. Então nós vamos deixar de considerar a riqueza do trabalho espírita que Herculano Pires fez. Tem livros interessantíssimos, o que eu diria importantíssimos. Estou tentando me lembrar de um agora que é tão importante, que faz uma espécie de uma história antropológica da mediunidade. Talvez eu me lembre o título, talvez não, mas ele tem livros muito importantes. É uma pessoa muito séria, muito consequente, tem um prefácio belíssimo, a edição comemorativa dos 100 anos de O Livro dos Espíritos. Veja bem, dos 100 anos, né? 1957, ele tem um prefácio muito interessante, a edição do Livro dos Espíritos, que foi traduzida por ele, né, que é publicada e editada até hoje pela editora lá, e anda esquecido. Hermínio Miranda, que também foi o autor que não psicografou, que escreveu com base nos próprios estudos e tal. Cadê Hermínio Miranda? Tem textos interessantes. Hermínio Miranda publicou uma tradução comentada do Evangelho de Tomé, que é um dos evangelhos que não está nos moldes canônicos da Igreja Católica. Porque nos evangelhos da Igreja Católica ficaram os 4 evangelistas que nós conhecemos como canônicos, são aqueles que entraram na doutrina católica. Mas tem vários outros evangelhos que ficaram esparramados ao longo da história. Um deles é o de Tomé. Hermínio Miranda fez esse estudo. Então, assim, tem estudos interessantíssimos também, né? Cadê Jorge Andréa, que é outro autor também interessante, viveu até 100 anos, ou mais de 100 anos, Jorge Andréa, tem a impressão que desencarnou mais ou menos pouco tempo, mas o tempo está passando muito rápido, né? Então, assim, cadê outros livros de referência, que muitas vezes, não é que eles sejam antagônicos, mas que propõem formas, né, diferentes. Quando eu era jovem, portanto já faz muito tempo, tinha um espírito que era também lido por muitos espíritas, chamado Ramatiz. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa. Ramatiz era psicografado por Hercílio Mais, se não me engano, era o nome do médium. E Ramatiz tem várias coisas que ele diz ali que, digamos assim, são diferentes do que está nas obras de Kardec. São diferentes do que está nas obras de André Luiz. Aí, em determinado momento, alguns centros começaram a dizer assim, não é para entrar discussão de Ramatiz. Opa! E por outro lado, tem coisas que Ramatiz diz nas obras que são interessantíssimas. A explicação, por exemplo, que Ramatiz dá sobre a missão do Espiritismo, que é o título de um dos livros dele, um dos que eu gosto, né, a missão do Espiritismo, ele dá uma explicação fantástica, que muitos autores espíritas propriamente, espíritas não conseguem dar. Aí, por outro lado, você chega no Evangelho segundo o Espiritismo, você se depara com textos que são praticamente textos católicos, de punição, de pecado, do Deus que castiga. Divaldo uma vez fez um comentário a respeito, ele disse, espíritos que escreveram ali no Evangelho eram espíritos católicos, e portanto a sua fala, o seu linguajar está eivado de uma herança. Então nós não vamos ler o Evangelho, gente? Nós vamos ler e interpretar. Não é esse Deus barbudo, pessoal, que castiga ninguém. É a nossa consciência que nos atormenta. A consciência é como se fosse uma certa inscrição de Deus na nossa individualidade espiritual. E aí nós vamos interpretando. E nós vamos ampliando o nosso modo de conhecer, o nosso modo de adentrar essa realidade tão abrangente que ninguém é capaz de revelar na sua inteireza. Agora eu vou ler 2 trechos aqui de textos que talvez vocês conheçam. Primeiro, o exame frenológico. O frenológico é esse exame da natureza do crânio e, consequentemente, das secções cerebrais. O exame frenológico dos povos pouco inteligentes constata a predominância das faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Aquilo que é excepcional nos povos adiantados é regra em certas raças. Por quê? Bom, aí continua o texto. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim se pode dizer. Muitas faculdades ainda estão latentes neles. Que faria o espírito de um Hotentote? Hotentote é uma certa etnia da África. O que faria o espírito de um Hotentote no corpo de um Arago? Arago foi um célebre cientista e político francês dos anos 1700, 1800.
Seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, que faria o espírito de Arago no corpo de Hottentot? Seria um Franz Liszt para muitos. Arago, entre os selvagens, com todo o seu gênio, seria tão inteligente quanto pode ser um selvagem, e nada mais. Ele jamais seria, numa pele negra, membro do Instituto Francês de Ciências, do Instituto. Seu espírito faria o desenvolvimento dos órgãos fracos, sim, os rudimentares não. Texto de Allan Kardec na Revista Espírita de 1862. O espírito de elevados conhecimentos no corpo de uma pele negra jamais teria os mesmos conhecimentos. Outro texto aqui, rapidamente, esse texto é das obras póstumas. Obras póstumas são textos que Kardec não publicou em vida, que depois foram juntados e publicados, mas supostamente são textos escritos por Kardec. Um trecho é sobre uma teoria da beleza, esse texto nas obras póstumas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar as delicadas matizes do sentimento, nem as modulações do espírito fino. Então eu proponho que a gente deixe de ler Kardec, com base nas nossas concepções atuais de etnias, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista político, do que os sociólogos, antropólogos, etc., denominam raça. Raça não é uma categoria biológica, raça é uma categoria de estudos na política, na sociologia, na antropologia. É coisa bem diversa. Então, com base nos nossos conhecimentos atuais, da biologia, da antropologia, da sociologia, proponho que a gente então proíba Kardec. Aí eu proponho que a gente proíba Aristóteles, porque era francamente escravocrata e machista. Aí eu proponho que a gente proíba Carl Sagan, esse grande divulgador da ciência que tanta falta faz, porque era ateu e ontologicamente, no sentido de não acreditar em nada depois da vida, materialista. Proponho que a gente proíba Carl Sagan também. Vamos lá, eu quero saber quem vai sobrar. Depois que a gente começar a proibir todo mundo. Proibir Ramatiz, porque tem coisas que ele diz que são divergentes daquilo que Kardec diz. Proíbe Herculano Pires, porque ele fala coisas que nós não gostamos a respeito do federativismo espírita. Vamos proibir todo mundo, tá certo? E nós vamos estar proibindo sempre quem vai de encontro aos nossos interesses, às nossas crenças estabelecidas, aos nossos dogmas. É assim que funciona a proibição. Então, a proibição ocorre sempre que ela pode colocar em xeque algum tipo de autoridade instituída, seja uma autoridade pessoal ou uma autoridade institucional. O que eu estou propondo é o contrário, é que a gente reconheça as limitações, os equívocos, as dificuldades daqueles que nos precedem, mesmo daqueles que nos são contemporâneos na construção do conhecimento, e continuemos a dialogar com os seus textos, de maneira inteligente, de maneira responsável, de maneira sensata. Uma vez aconteceu um episódio, em uma das palestras, já devo ter cometido essa heresia aqui também no MECOM, mas uma palestra que eu fiz há muito tempo, em outra cidade grande aqui da Bahia, eu mencionei, em algum momento que eu estava falando de temáticas sociais, socioeconômicas, etc., e eu mencionei Karl Marx. Mencionei Karl Marx, segui a palestra. Nas palestras vocês veem que eu sempre falo de Kardec, nunca deixo de falar de Kardec, né? Mas gosto de cotejar Kardec com os autores do passado e do presente, para saber em conjunto o que eles nos têm a dizer. Isso é o que eu acho que é muito importante, e é o que Kardec fazia, cotejava o conhecimento espírita com as outras formas de conhecimento, com as outras modalidades de conhecimento. No final da palestra chegou um rapaz que eu conhecia
a tempo lá, das viagens relativamente frequentes que fazia, chegou perto de mim assim, cochichando, como se fosse um assunto assim, da maior gravidade, e disse assim: você falou em Karl Marx na palestra? Eu lhes falei, né, dentro de um determinado contexto, discuti aí algumas ideias dele e tal, mas Karl Marx? Eu disse: é. Como quem diz assim, como é que você vai falar de Karl Marx? Então também a gente não vai poder falar de Freud. Freud era ateu, materialista. Ele acha que a religião é uma grande autoilusão da humanidade para poder suportar uma vida insuportável, para poder suportar como é que se diz, a precariedade da vida, o fato da vida não continuar do ponto de vista dele. Então ele acha que tem um pequeno livro de Freud chamado Futuro de uma Ilusão, onde ele vai refletir qual era o futuro das religiões, qual era o futuro desse ímpeto religioso nosso. O futuro de uma ilusão, é o que ele diz. Então nós também não vamos discutir Freud. Aí outra pessoa vai dizer que lá na igreja dela, ou na instituição dela, não pode discutir Darwin, porque Darwin diz que o nosso corpo é resultado de um processo evolutivo, de centenas de milhões de anos, e que passa por formas de vida que nós consideramos inferiores. Eu digo: não, isso é desonroso para a criação divina, não pode ser assim. Então não vou discutir Darwin. E por aí vai. Nietzsche, por exemplo, Nietzsche é um dos filósofos, é um dos anticristãos mais ferrenhos e mais virulentos na sua forma de falar do cristianismo. Não obstante, Nietzsche tem coisas importantíssimas para nós considerarmos, para nós refletirmos. Quando ele diz, por exemplo, que o cristianismo, outro dia falei isso, é interessante, o cristianismo é uma religião de ressentidos. Muito forte isso. Aí você logo diz assim: não, eu não sou ressentido. Eu não sou ressentido. Aí a gente se pega pensando assim: eu estou passando por essas dores todas aqui, fulano aí, ó, que tem uma vida permissiva, que tem uma vida leviana, está se dando bem, mas depois ele vai ver. Eu vou me dar bem porque eu vou para um lugar bacana no céu, eu vou para um lugar bacana depois que desencarnar, mas fulano vai ver. E aí nós nos pegamos ressentidos. Então o filósofo está fazendo um alerta, é aquela voz. Eu costumo dizer, vamos considerar Nietzsche assim, no sentido aqui de brincadeira. Vamos considerar Nietzsche como se ele fosse um obsessor do cristianismo, como se ele fosse um obsessor do espiritismo, brincando, tá? Fazendo aqui uma alegoria. Eu costumo dizer que os obsessores dizem aquilo que os amigos não dizem. Por isso que nós precisamos estar atentos aos obsessores. Porque às vezes o que o amigo tenta dizer e a gente não permite, ou o amigo não diz porque tem pudor, ou porque tem medo de perder a amizade, o obsessor vai e diz na tampa. Então Nietzsche chega lá e diz para nós: o cristianismo é uma religião de ressentidos. E aí nós nos pegamos cheios de ressentimento e tentando usar a religião como uma forma de equacionar esse ressentimento que está mal resolvido. Olha aí. Aí outra pessoa diz: não, mas cristão não pode ler Nietzsche, não pode ler Spinoza. Spinoza foi um filósofo muitíssimo interessante, Baruch Spinoza. Ele conseguiu ao mesmo tempo ser excomungado do catolicismo e do judaísmo. Conseguiu desagradar todo mundo de uma vez, porque a concepção de Deus dele não era esse Deus pessoal que normalmente nós temos nas matrizes das chamadas religiões abrâmicas, que são o islamismo, o cristianismo, as várias denominações cristãs e o judaísmo, né, que todas vêm lá de Abraão. No fim, todas têm o Velho Testamento como um fundamento distante. O judeu não acredita no Novo Testamento, porque não tem Jesus como revelador, como Salvador. O muçulmano tem Jesus e Maria, mãe de Jesus, como espíritos muito respeitáveis, mas acredita que o revelador depois de Jesus é Maomé. Então tem formas diferentes de crer. Para o Spinoza, eu não sei em relação aos muçulmanos, mas em relação aos cristãos e aos judeus, eu sei que ele conseguiu desagradar todo mundo. Esse aí, o espiritismo é a favor
doação de órgãos? Com certeza. O Espiritismo considera a doação de órgão um ato caritativo, um ato amoroso. Porque assim, o corpo, aquilo não vai ter serventia mais para ir para o caixão ou para a cremação. E Chico Xavier também era Chico Xavier o quê? Chico Xavier era a favor de doação? Eu não sei a posição de Chico Xavier. Eu sei, por exemplo, a posição de Joana de Ângeles. Eu sei a posição da maior parte dos espíritas sensatos. Eu acho que, né, pelo que eu entendo do Espiritismo, pelo que eu vi, por exemplo, pelo que eu me lembro do livro Dias Gloriosos, somos favoráveis sim à doação de órgão. Doação de órgão, doação de sangue, receber sangue. Né? Mamãe que faleceu ano passado, mamãe teve uma época que ela fez uma cirurgia, o negócio deu errado, ela teve uma hemorragia, teve que receber sangue. Porque na época não existia. Na época não tinha. Então assim, não dá para você saber. Né? Então é claro que nós somos favoráveis. Aí tem uma série de outras questões que precisam ser discutidas, essa discussão atualizada de acordo com o nosso tempo. Né? Bom, isso leva a gente um pouco distante, mas tem a ver com o que eu estou falando, no sentido de nós nos propormos a essa abertura de campo para debatermos, né, e discutirmos com... Bom, aí tem, para finalizar, vou dar um descontinho aí da obsessão da gravação, tá? Que estão morrendo 5 minutos. Mas assim, a gente tem uma questão, né? Porque assim, a violência sectária, essa violência de rejeição aos textos, de rejeição às falas, de rejeição a certas manifestações religiosas, a gente sente quando é no nosso próprio calo. Mas quando é no calo de outra denominação religiosa, de outro grupo e tal, muitas vezes a gente se omite. E às vezes, em função de pautas comuns, a gente até se alinha com pessoas que são opressoras. Amanhã ou depois elas podem estar nos oprimindo. Tá? Vocês me permitam assim, de uma forma muito franca, eu não sei se essa edição aí vai para a internet ou não, mas eu queria dizer para vocês assim, muito cuidado nessa história de nós ficarmos nos alinhando com determinadas linhas, denominações religiosas, auto-intituladas cristãs da atualidade, que são profundamente opressivas, e as quais, às vezes, implicitamente ou explicitamente, nós estamos nos alinhando porque nós achamos que nós temos causas comuns. Cuidado, porque da mesma forma que hoje essas denominações estão oprimindo as religiões ou as crenças de matriz africana, amanhã ou depois elas podem se voltar contra o Espiritismo também, que era o aliado de ontem. Cuidado. Tá? Ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe do que eu estou falando. Tá? E as pessoas que nos ouvirem, algumas vão saber, outras não vão saber, mas é preciso tomar muito cuidado. Nós não estamos nesse tempo obscurantista. Agora eu queria finalizar dizendo o seguinte: Kardec, ele tem um certo espanto na época, ele manifesta na Revista Espírita um certo espanto com o fato de que, eu até fiz umas anotações aqui a esse respeito, ele manifesta um certo espanto com o fato de que nas portas da França, como ele diz, né, porque Barcelona fica perto da França, houvesse assim essas fogueiras da Inquisição, esse obscurantismo que é, segundo ele, assim, um resquício da Idade Média. Veja bem, nessa época que Kardec diz isso, 1861, o colonialismo europeu seguia deixando marcas terríveis sobre os povos do mundo, por meio da opressão armada, da opressão econômica, da opressão cultural e também epistemológica, ou seja, daquilo que é da ordem das crenças e do conhecimento. O colonialismo tem sido e continua sendo, nas suas manifestações atuais, também, e talvez até sobretudo, uma tentativa de apagamento de modos de conhecer, de saber, de ver o mundo, diferentes daqueles modos hegemônicos do colonizador, ou que eles pretendem hegemônicos. Veja o vocabulário de Kardec: nós, os povos esclarecidos e civilizados, os outros, os povos primitivos. Marlon Brando deu entrevista há muitos anos, talvez quase 40 anos, em que ele dizia o seguinte: ele queria fazer um filme sobre o genocídio dos nativos da América do Norte, que nós chamamos de indígenas. Aí disseram para ele que não tinha dinheiro para fazer.
Aí ele disse: eu empenho o meu dinheiro para produzir o filme. Negativo. Nenhum estúdio dos Estados Unidos aceitou fazer um filme sobre o genocídio dos povos originários daquilo que hoje nós chamamos a América do Norte. Até o nome é esquisito, porque América vem de Américo Vespuccio, que é um europeu. Mas não se consegue. Então é preciso nós estarmos atentos, porque essa tentativa de apagamento de outros povos, da sua cultura, da sua linguagem, do seu modo de ver o mundo, quando contraria um certo modo hegemônico e certos interesses econômicos, essa tentativa de apagamento prossegue. Quando Kardec se surpreende com o Auto de Fé de Barcelona, na França e outros países da Europa, pessoas do continente africano estavam sendo exibidas em jaulas, estavam sendo exibidas como material de zoológico, como curiosidades. Tem farta documentação sobre isso. Poucas décadas depois que Kardec se surpreende com isso, o rei Leopoldo II da Bélgica era proprietário do que hoje se conhece como República Democrática do Congo, e promoveu um genocídio terrível, e promovia crimes mais hediondos, inclusive contra crianças. Na época que Kardec disse isso, na Grã-Bretanha, e possivelmente já em outros lugares da Europa para onde a Revolução Industrial se alastrava, crianças a partir de 6, 7, 8 anos de idade trabalhavam nas fábricas em jornadas de 10, 12 ou mais horas por dia. Então, por que a surpresa diante da barbárie de queimar livros? Então, é preciso nós estarmos sendo cautelosos em relação à nossa certeza de sabermos demais, em relação às nossas verdades que nós acreditamos que são inelutáveis, inquestionáveis, definitivas. O Espiritismo nos dá um manancial extraordinário de conhecimento, de despertar da nossa sensibilidade, uma percepção ampliada da nossa realidade, para que nós nos tornemos seres humanos melhores, individualmente e coletivamente. E por isso mesmo, nós espíritas não tememos as formas diferentes ou mesmo divergentes de pensar. Porque nós precisamos ter a consciência e a consequência daquilo que é efetivamente a doutrina que nós resolvemos abraçar, ou que de alguma forma nos abraçou. Então vamos aprender isso com o Auto de Fé de Barcelona. Como se diz na gíria, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. E uma vez que a doutrina espírita se encontra relativamente consolidada, ao menos no Brasil e algumas outras poucas partes do mundo nos dias atuais, isso não nos dá o direito de nos arrogarmos agora à condição de censores do pensamento e das crenças alheias. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Cláudia. Mais um aprendizado. Eu lembrei aqui do ser diferente, né? Que nem as folhas eu toco, né? Ser diferente e mansos. Muito interessante, muito atento, muita atenção, né? Para essa caminhada com os aprendizados da vida. Vocês sabem que esse texto de Kardec nas obras póstumas, ele é um texto assim tão problemático que nas edições da FEB existe uma nota, eu não sei se nas próprias obras póstumas ou até no livro dos Espíritos, sobre certas passagens que são objeto de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Tão sensível é a questão. Kardec era um homem de uma inteligência exuberante e muito rara, uma pessoa de um elevadíssimo senso moral, mas como cada um de nós, mulheres e homens, era uma pessoa do seu tempo. E mesmo os maiores gênios da história da humanidade
estão sujeitos à influência do seu filho. Vamos buscar agradecer, né? Agradecer por esse momento, por esse instante de luz, de conhecimento, e que possamos buscar colocar em prática a tanto conhecimento que nos chega, mas como disse o palestrante, atenção, cuidado, aprender a filtrar, sentir, ouvir, analisar, refletir e seguir. Seguir com humildade, com segurança, coragem, certeza do caminho a seguir. E gratidão, gratidão eterna a esse Pai que nos ilumina, que nos dá tantas e tantas oportunidades de luz. Ele está conosco, nos ajudando sempre, ajudando a todos os espíritos, encarnados, desencarnados, ajudando. Ele está conosco, ajudando o Espírito, através do Espírito. Ele nos ajuda. Quando nos ajudamos, quando estendemos a mão, Ele está aqui, Ele está conosco. Que possamos sentir. Obrigada, Senhor, a todos que aqui nessa casa se encontram, aqueles que não puderam vir, mas que estão os pensamentos ligados aqui, e aqueles que por algum motivo não puderam vir, mas que com certeza, em um momento, vai ter a oportunidade de assistir. Gratidão pelo aprendizado aqui, hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando a todos que a paz será individual, aqueles que estão, que vão tomar paz, por favor, vou aguardar a sala, informando o tema do próximo sábado. O tema geral continua sendo personalidades e episódios espíritas, sendo que o subtema vai ser pensamentos íntimos de Allan Kardec, fora da caridade, não há salvação, com Jamile Neto. Obrigada a todos e Deus ilumine a todos nós. Sim, sim. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz
que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que esta força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, esta força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fatos sobrenaturais. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eis em que termos deram ao discípulo de Pestalozzi por escrito, através de muitos médiuns, a missão de codificar esses ensinamentos. Ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. De discípulo a exímio educador, acadêmico incansável, erudito de seu tempo, Hipólite Denis Arrivaio, professor abnegado, conhecido, respeitado, duvidou de um trivial passatempo europeu em que mesas insistiam em girar, a desafiar o crivo de um cético, atento a observar, fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte, mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes, descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho, Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal, a luz do dia, de vossa humanidade ele é modelo e guia, e o missionário enfim aceitou a missão, assinou Kardec o espiritismo cristão, juntou ciência, filosofia e religião, mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou,
fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou. Todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu: sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças.